Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Estou aqui nesse sequencial, hoje quarta-feira, dia 8/7/2026, para trazer uma palavra para mim e para vocês, para que possamos ser nutridos, interiorizando a palavra do Senhor no nosso ser. Confesso a vocês que é uma palavra muito difícil, da velha aliança, em Gênesis, capítulo 2, no verso 3. E o desafio é: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O desafio é grande, porque você trazer isso... como Jesus disse, ele não veio para revogar a lei, mas para acrescentar o amor. Não é muito fácil, porque aqui trata-se de um dos 10 mandamentos da lei mosaica ou da Torá, onde falava, como aqui está em Êxodo 20, quando fala aqui sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, desculpa, Êxodo 20, quando vai tratar sobre os 10 mandamentos. E aqui diz, entre os mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. É o Shabá do Senhor. O desafio é grande. Vamos orar para que o Senhor se faz presente, para que eu possa levar a vocês uma palavra com a eficácia, trazendo de uma forma responsável, de uma forma fidedigna às Escrituras, mas que a gente não fique preso à forma errônea de vida, porque de repente a gente pensa que esse sábado, e assim como Jesus deixou claro que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Amém? Vamos trabalhar. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento esse texto, um texto da velha aliança, Senhor. Tivemos a nova com a presença do teu Filho amado, que o Senhor amou, mandou aqui neste mundo, em expressão de amor para com essa humanidade, mas que eu possa, tanto para a minha vida quanto para a vida dos meus irmãos, trazer esse entendimento de forma fidedigna com o teu texto, com o que o Senhor espera de mim, mas também com a certeza que os meus irmãos estarão em retos e justos caminhos, entendendo dessa forma. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, essa palavra, vamos começar a trabalhar como aqui Isaías. Isaías nos traz algo já interessante. Isaías capítulo 58, no verso 13. E aqui diz: se desviares o pé de profanar o sábado, ou seja, de desrespeitar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Aqui em Isaías, que é a velha aliança ainda, está já nos chamando a atenção. Se não desviares ao pé de profanar, ou seja, de desrespeitar o caráter sagrado, no caso do sábado, que é considerado venerável ou religioso.
aqui já deixa bem claro, se desviares, desrespeitando isso, e chamares o sábado deleitoso e o santo dia digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, o teu próprio eu, a tua própria razão, o teu próprio orgulho. O que quer dizer com tudo isso, meus irmãos? Que esse descanso aqui da velha aliança era para ser exatamente assim, que as pessoas realmente fossem santos. Naquele dia propriamente está dizendo sobre esse dia, de lembrar esse dia, de descansar nesse dia. Mas, irmãos, nós temos que entender que nós, por exemplo, nós temos a nossa Constituição brasileira, a última, que eu saiba, ela foi feita em 1988. Então, esta Constituição é a que vale para desde lá, para que dita as regras ou as leis para a nossa justiça, a justiça brasileira. E as constituições anteriores, elas não foram invalidadas, mas foram acrescentadas na de 88, na qual a de 88 é a que vale. Nós estamos aqui hoje, no século 21, pós a nova aliança, o Novo Testamento. Então, quem testifica sobre esse sábado é a nova aliança, é o Novo Testamento. Então, trazendo assim dessa forma, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, Jesus nos ensina sobre esta passagem. E aqui ele diz: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Como Isaías deixou claro na velha aliança, apontando a profecia para a nova aliança, então é o que vale é você fazer tudo que é lícito todos os dias. Porque aqui diz: os quais não é lícito comer, senão aos sumos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido para o homem, para servir o homem, não o homem servir o sábado de qualquer forma, assim como está em Isaías, falando aqui, como diz aqui: olha, se você não procurar seus próprios interesses no santo dia do Senhor, tal, e depois você honrar, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Este é o entendimento que Jesus traz para nós na nova aliança, na nova Constituição, para eu e vocês entendermos que ele não quer que estejamos, que nos comportemos só no sábado, no dia do descanso, porque ele é o próprio descanso. Em Mateus 12, onde ele vai falar também sobre essa passagem, mas antes aqui do Mateus 12, no 11 ele termina assim, ó:
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Termina o verso, capítulo 11, começa o 12, falando mais uma vez sobre essa questão do sábado, porque naquele tempo, no dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e depois conta a mesma história de Davi, e ele termina lá a partir no capítulo 12, a partir do verso 6. Aqui está quem é maior que o templo, porque aqui ele mencionou sobre o templo, aqui desde o capítulo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, os mesmos sacerdotes da época que ficavam ali só no templo para honrar, para descansar nesse sétimo dia, mas eles violam ou violaram o sábado e ficaram sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Então não adiantava, aquilo era uma religiosidade, fazer com que aquele sábado, com que o sábado da aleluia, com que a sexta-feira da paixão seja aquele dia santo, que as pessoas fazem as coisas parecendo que aquele dia vai ser a resposta para todo o seu ser, para toda a sua edificação, porque naqueles dias, assim como esses que estavam nos templos da época, eles violavam, e eles mesmo assim ficavam sem culpa. O que precisamos é como está escrito aqui: aqui está quem é maior que o templo. Então o Senhor veio acrescentar Ele mesmo na nova aliança, no Novo Testamento, na nova Constituição, para minha e para a tua vida, para que a gente buscasse nele esse descanso. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes. Que lá esse povo que fazia na velha aliança, que fazia ali o Shabá deles, o sábado, a festa ali, mencionando com a consagração ao Deus Criador, mas de forma religiosa, condenando pessoas, sendo que eles mesmos faziam umas coisas erradas, violando e ficavam sem culpas. E o Senhor Jesus nos chama essa atenção, porque o que Ele quer oferecer para mim e para vocês é Ele. Misericórdia eu quero, não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo hoje no século 21, ou seja, desde o século I, Ele estabeleceu que Ele é o Senhor, o nosso descanso, o nosso Shabá. E as pessoas ainda, hoje o judaísmo usa até a expressão Shabá, Shalom, sábado de paz. Mas o que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida é que tenhamos como hoje quarta-feira de paz, quarta-feira sem violar a lei, quarta-feira sem ficar com coisas fazendo manobras para ficarmos sem culpa de algo que foi violado, em quem é o nosso descanso. E o nosso descanso é a própria palavra de Deus.
porque Jesus é a própria palavra de Deus. Quando ele diz que ele é a verdade, e depois quando ele diz na oração sacerdotal, que ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Quando em João 1,14 diz: o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós, ele está no meio de nós como igreja. E este verbo que vem do logos, do grego, que significa palavra, é a própria palavra. O Senhor é o nosso descanso através da palavra de Deus. Na nova aliança, na nova constituição, no último Adão, porque o plano do primeiro Adão deu errado, porque ali já foi inserido o pecado, e ali já foi inserido as pessoas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que erravam, que violavam a lei e ficavam sem culpa ainda. Ele se fez culpado por mim e por vocês, comprou por alto preço, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelas nossas culpas. E o que a gente precisa é buscá-lo, é trazê-lo em forma de posicionamento, de aliança, de ter intimidade para vir a santidade, que é ele propriamente em mim e em vocês, para a gente ter uma quarta-feira santa, uma quinta-feira santa, que é amanhã, uma sexta-feira santa, que é depois da manhã, um sábado santo, que é o próximo sábado, domingo santo, a próxima segunda-feira santa, a próxima terça-feira santa, e todos os nossos dias serem santos com a misericórdia dele que ele quer em nós. Como sei que eu vou ser repetitivo, como está em Miqueias 6, no verso 8, que eu falei várias vezes essa semana, que, ó homem, o que o Senhor quer e o que ele espera de ti é que você ames a misericórdia, que você pratiques a justiça e que você ande humildemente no caminho do teu Deus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você nesta nova aliança sobre esse Shabá, para ter esse Shabá Shalom todos os dias, descanso, sábado de paz, todos os dias de paz, porque a paz que excede todo entendimento é o próprio Cristo em você, através do Espírito Santo, te dando discernimento para ouvir uma palavra como essa, para não ficar por aí nas redes sociais vendo coisas engraçadas, destrutivas. E eu já fecho esse raciocínio com um testemunho que eu vi hoje de manhã, falando exatamente isso. Uma pessoa, quem é da década aí de 90, vai saber quem é. Uma artista que tinha, chamada Tiazinha. Era uma mulher linda. Ela estava em todas, evidenciava em todas as redes, estava sempre nos grandes programas de televisão. E hoje essa mulher, ela conta com a misericórdia do Senhor, e ela disse que tudo isso é vaidade, que tudo isso não trazia a ela a felicidade necessária, a felicidade que ela tinha na época, não é comparado com a felicidade, com o sorriso espontâneo que ela tem com a presença do Deus que o amou e a buscou, e hoje ela entende que ela tem que ter esse Deus e que tudo aquilo era vaidade. Então vocês jovens que têm situações como essa, hoje está em evidência, levando o seu corpo adiante, a sua beleza adiante, de alguma forma, faça isso de forma lícita, não colocando isso como a sua riqueza, a sua verdadeira riqueza, o seu verdadeiro tesouro é o próprio Deus e os estatutos. O estatuto dele
em palavra no seu dia a dia, no teu coração, e o Espírito Santo dele em você te dando este discernimento. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra por parte de Cristo Jesus, o seu descanso. Amém. Abraço.